A gente sabe como é difícil começar uma semana depois de ser eliminado na Copa do Mundo. Essa ressaca da derrota para a Noruega faz com que ninguém queira pensar no Brasil em disputas internacionais por enquanto, né? Mas tem um jogo que ainda está sendo jogado e muito disputado nesse cenário externo, que é o jogo do tarifaço. Na semana que vem, os Estados Unidos podem aplicar até 25% de tarifas adicionais a alguns setores da economia brasileira e tem uma corrida contra o tempo para tentar convencer os americanos de que não faz sentido essa aplicação, mostrando os prejuízos que teria inclusive para a economia americana. Nessa esteira, o governo Lula busca os canais diplomáticos do Itamaraty com o governo americano, tenta ter algumas reuniões essa semana ainda para se debruçar sobre esses dados, e tem outros movimentos acontecendo também. Setores da economia, do agro, da indústria e do comércio foram aos Estados Unidos, onde vão acontecer algumas audiências públicas para tratar dessa discussão, na tentativa de reverter esse quadro, evitar que ele aconteça. E tem um outro destaque essa semana, que é o pré-candidato Flávio Bolsonaro, ele que ficou muito vinculado ao tarifaço, né, por ter manifestado algum apoio ao tarifaço do ano passado, tenta reverter essa imagem. Ele viu os prejuízos eleitorais dessa aproximação com Donald Trump e faz um movimento de ir aos Estados Unidos nessa semana falar contra o tarifaço. Mas ele está num movimento um tanto quanto arriscado, porque ele inicialmente defendia o tarifaço, agora precisa falar contra, sem desagradar o governo Trump. Ele tem visto no governo de Donald Trump um aliado para tentar empurrar um pouco sua candidatura, que está patinando por conta de crises internas, no caso Vorcaro e na disputa com Michele Bolsonaro. Eu sou Guilherme Maziero, consultor executivo da Oficina, e essas são as impressões da semana. E no Congresso o ritmo é mais lento, mas ainda tem uma certa tensão com as pautas bomba. O presidente Davi Alcolumbre está numa relação muito ruim com Lula e tem expectativa de que novos gastos possam entrar na folha, né? Já tem um cenário traçado pelo Tesouro de uma dificuldade na administração das contas públicas para os próximos anos. Internamente no governo Lula já tem algumas discussões sobre alguns ajustes, né, ainda sem o aval do presidente Lula, mas tudo isso para um cenário futuro. E se na Copa só restou torcer para os adversários, aqui na política nacional a gente tem um campeonato inteiro pela frente com as eleições. E a Oficina que a gente ajuda a entender todo esse tabuleiro, os principais jogadores, as articulações, as táticas de cada campanha e os riscos reputacionais desse cenário tão conflituoso que a gente tem no Brasil. Então entra aqui no link da bio da Oficina para se inscrever de graça no Impressões. A gente vai te mandar toda sexta-feira a nossa análise política eleitoral para você entender esse tabuleiro e tomar as melhores decisões dentro desse ambiente tão conturbado. Bom, é isso. A Copa continua, o Brasil está fora dela, mas a gente segue acompanhando tudo que acontece na política brasileira. Boa semana para todo mundo!